O facto de trabalhar lá fora e em Portugal, eu acho que a grande diferença tem as condições de trabalho, mas a nível geral. Nós temos aqui equipas maravilhosas, técnicos maravilhosos, realizadores. Portanto, eu acho que o que difere mais é quando eu vou lá fora, normalmente há melhores condições porque há mais dinheiro. Há mais dinheiro, há mais investimento, há mais apoios, há tudo mais. Tendo mais condições, tem mais qualidade. Portanto, tudo isso influencia outra coisa. Gostaria se calhar de ficar lá fora porque lá está, as produções são muito maiores e ficar preso a uma personagem é muito mais notório do que cá os projetos são mais efêmeros. Eu não concordo com esse aspecto do facto das produções internacionais prenderem um bocado os atores. Acho que não. E quando os prendem, pagam bem, dão condições para isso, de vida. Bem, isso é muito discutível, mas eu não acho que esse seja o risco, nem seria uma razão para eu não querer fazer coisas lá fora. Mas lá está, se calhar a perspectiva desses atores é um bocado porque o desafio vai-se perdendo com o tempo, ou seja, se uma personagem durar, entre aspas, muitos anos, o desafio se calhar não vai ser tão grande. Eu acredito que sim, acho que isso desanima um bocado, sim. Nunca foi uma coisa que me atravessasse o pensamento de prefiro trabalhar em Portugal porque senão fico muito presa lá fora. São os desafios da história, da personagem, principalmente em trabalho vai exigir de mim como artista. Uma pessoa é pessoa durante os ensaios, ou seja, a linha entre as duas, a personagem e a pessoa, nos estúdios presumo que também se confunda, porque estão a falar com os colegas e a seguir já estão a representar. Até que nível é que a vida pessoal interfere num trabalho de um ator? Eu acho que isso nas profissões artísticas é bastante engraçado pensar, no sentido em que, por exemplo, nós compramos se calhar uma camisola e não estamos a ver quem é que fez, não sabemos quem é. Numa música, as pessoas hoje em dia acho que se preocupam muito, e também pelas redes sociais, em de certa forma verem a vida pessoal das pessoas. Ok, esta pessoa aqui se calhar não teve uma atitude muito correta, logo em termos de trabalho se calhar não vai ter tanto Não, sucesso. quer dizer, dá pano para mangas esta pergunta. Enquanto te ouvia, estava no ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, já começas. Mas há várias coisas, no meu caso, no início, eu era selecionada, ou chamavam-me para certo tipo de papéis, ou não me chamavam para outro tipo de papéis, porque achavam que eu tinha, que era frágil, tímida. Eu, durante algum tempo, era sempre chamada para a mulher que era vítima e que chorava muito e que tudo corria mal e coitadinha. Isso é um critério de contratação um bocadinho fácil e também, às vezes, muitos atores acabam por cair nisso. Indo um bocadinho àquela questão que estavas a dizer da correspondência do que se conhece da pessoa, ou fisionomia, ou de caráter, e dar esses papéis. Eu não sei se já fizeram assim, se já associaram um tipo de papel para um comportamento que a pessoa tenha tido na vida pessoal. Pode acontecer. Quando os atores atingem um certo nível de... já são chamados, se calhar não é tanto por casting, se calhar já são os próprios produtores, as próprias pessoas convidam, que vêm com contacto. O trabalho que já viram ser feito e se calhar imaginam aquele ator a fazer aquela personagem. Daí o ator corre muito risco de ficar preso às personagens, ou seja, sempre ao mesmo... Sim, ao mesmo tipo de personagem. Sim. Viram-me fazer aquilo e gostaram. Ok, serve então, para isto. Olha, ela faz muito bem isto, então vamos para lá fazer outra vez aqui, outra vez lá, com um nome diferente, com um corte de cabelo diferente e a coisa dá-se. Pronto, mas isso depois também, eu também depois começo a fazer as minhas escolhas, não é? Felizmente tive espaço para isso. Sim. De poder dizer que não há umas coisas e poder esperar por outras, ou
ou escolher outras, não é? Portanto, dentro do drama que às vezes é de instabilidade do ator. E muitas vezes faço casting, muitas vezes chamam-me para casting. É verdade que já me convidam mais, mas também faço. E às vezes fico mais nervosa quando sou escolhida sem me fazerem casting. Para provar. Porque tenho assim, mas como é que eles sabem que eu sou capaz de fazer isto? Convidam-me assim às cegas e eu fico mais nervosa. O casting, se eu ficar, eles sabem, eles viram, ok, é aquilo que queremos, ela vai fazer. E então fico assim um bocadinho mais, ok, então, se me escolheram é porque eu sou capaz. A personagem no filme, no Listen, tem uma parte quando a Bella vai ao tribunal e fala e de alguma forma, naquele momento, ela está ali, a sua credibilização enquanto mãe é ali, ou seja, ela provar que é capaz. Sente que é necessidade que as produções passem uma mensagem, ou nem todos os filmes têm necessariamente que passar uma mensagem, que ter e são válidos, ou seja, não estou a dizer que uma coisa não é válida, mas se a Lúcia prefere uns em vez dos outros por terem a mensagem. Sim, tens toda a razão. Acho que o cinema e as artes têm muitas funções. Agora, eu tenho preferência como atriz de desempenhar a função de também comunicar alguma coisa que seja importante na sociedade. É uma forma de comunicação muito direta. A arte no geral, as artes no geral, comunicam com a sensibilidade das pessoas, portanto é das formas mais eficazes de chegar aos sentimentos, nem que seja para que depois de verem o filme até podem ficar baralhadas, até podem ficar sem perceber, mas não saem diferentes do filme e há qualquer coisa que faz com que elas pensem no assunto. E só isso já está a cumprir uma função importante. Qualquer papel que nós façamos, nós estamos sempre a representar alguém na sociedade. Uma minoria ou uma maioria, mas há sempre um tipo de pessoa que existe na realidade que nós estamos a representar. E eu gosto de pensar assim, ok, esta personagem é, sei lá, advogada e mãe solteira, ok, eu vou representar as advogadas que são mães solteiras e que podem passar por isto. Então, fazer um tipo de trabalho em que eu possa dignamente representar essas mulheres possam se identificar com isso e possam, desde sentirem-se compreendidas, conseguirem encontrar forças para qualquer coisa que... Portanto, dependendo do tema, e neste caso do Listen, foi um bocadinho esse trabalho que eu fiz também. Não só desempenhar bem o papel da Bella e da história das Bella, mas também representar estas mães e esta situação que acontece com pessoas na vida real. E eu gosto e vou tentar escolher esses tipos de papéis. Atrizes que escreve diários de personagem, procura pessoas e buscar uma pessoa que lhes escrever. Eu não escrevo diários, não faço nada disso. O que eu faço, primeiro tento informar-me sobre, por exemplo, a profissão, que tipo de profissão, como é que é mais ou menos a dinâmica dessa pessoa, se é um trabalho que faz com que se levante muito cedo ou muito tarde, não. Algumas coisas assim factuais, não é? Do género da pessoa, depois a idade da pessoa, depois a classe social, portanto, começarem a ambientar. Exatamente. Depois, dependendo do tipo de personagem e do tipo de enredo e de travessia, não é? Do arco psicológico e de vivência no filme, eu trabalho com a minha psicóloga. Gosto muito de fazer esse trabalho, porque todos os tipos de comportamento que possam existir no filme, desde conflito, desde drama, desde
desde gargalhada, desde seja o que for, eu gosto de encontrar essa coerência no comportamento da pessoa, para que, lá está, para que possa de alguma forma justa representar essas pessoas e que a torne mais verdadeira, mais possível de ser real. E no Listen foi um trabalho muito, muito profundo, passei por todas as fases, desde o sentimento que esta mulher perder, portanto um luto, não é? Depois a culpa também, esta mulher sente um bocadinho de culpa, como é que eu, mãe, não consegui ficar com os meus filhos, o que é que eu fiz? Há aqui uma data de coisas que foram muito interessantes de explorar, ou seja, eu escavo muito. Faço muitas perguntas e depois começo a anotar no guião, faço muitos rabiscos, muitas coisas, mas não escrevo diários nem nada. Eu vou construindo a partir daquilo que está escrito e depois não durmo, perco imensas horas de sono porque estou com a cabeça... Não, porque não consigo deixar de pensar. Mas tentem procurar exemplos de pessoas, tipo entrevistas ou testemunhos de pessoas? Sim, já aconteceu. Por exemplo, uma vez tive que fazer um papel de uma mulher que passava por cancro da mama. E eu falei com ela e acabou... falei com uma não era sobre ela, mas eu falei com esta mulher que tinha as características da personagem e foi muito bom, porque não só eu li no corpo dela, no olhar, na forma como ela falava da doença, daquilo que passou, como também me inspirei um bocadinho na energia que ela tinha, isso é muito importante. Uma participação muito pequenina que eu fiz numa série O Atentado, que é sobre o atentado feito ao Salazar, em que eu fazia uma mulher do Partido Comunista que estava, portanto, que era dos grupos clandestinos e era presa pela PIDE e era torturada. E eu li muita coisa, fui ao Museu do Aljube, em Lisboa, fui buscar muitos testemunhos de mulheres que passaram pela tortura. Eu conheço 2 mulheres que passaram por isso e não tive coragem de tocar no assunto. Acho que fiz mal. Acho que devia ter feito. Mas não tive coragem. Na altura eu não tive coragem. Não, eu tinha os telefones delas. Sim, ligar para falar sobre isso. Acabei por ler testemunhos delas escritos em livros e jornais e sim, artigos e isso, e pronto. E disse, eu não vou estar a remexer. Mas acho que devia ter. Ser ator e ser atriz é estranhamente bastante diferente, no sentido em que parece que o prazo de validade de uma atriz é muito menor. E vê-se homens bastante mais velhos e mulheres que são sempre maioritariamente da mesma faixa etária, a partir dos 30, quando já chega aos 40 já é muito raro. Os standards para uma mulher são claramente muito mais elevados do que para um homem e se a Lúcia alguma vez sentiu, por exemplo, se calhar se outra sua colega e a Lúcia alguma vez sentiu, ok, se calhar desta vez a questão da idade, os outros. Aliás, já aconteceu em relação à idade e já aconteceu em relação a uma coisa que eu acho que ainda é mais grave. Quer dizer, não sei se é mais grave, mas que é porque vende mais, a outra vende mais, então preferem a outra do que a mim. Para mim faz muita confusão. A idade, pronto, eu também não posso... Sim, já aconteceu escolherem uma atriz mais nova porque acham que a personagem não deve ser tão velha. Pronto, tudo bem, mas o homem tem sempre... Há sempre muitos papéis para o homem. Hoje mais nova também é demasiado nova, mas tem uma cara demasiado inocente, mas depois sim, já para não falar do estereótipo do físico, não é? Tem que ser sempre muito lindas e elegantes. Isso agora espero que mude, mas em relação à idade, o prazo de validade é muito mais reduzido e chega a ser escandaloso, mesmo em televisão.
do género de a partir dos 40 ou 50 anos não contratamos mais mulheres, assim, fechar a porta completamente. Que no teatro isso não acontece. Não, no teatro é diferente, nem no cinema, mas na televisão há esse tipo de atitudes muito graves. Eu acho que também a contratação já começa essa questão do vender mais, ele já começa mesmo na questão do casting, ou seja, as pessoas que já têm a oportunidade de fazer casting já são pessoas que se calhar já têm uma certa visibilidade antes de serem. Sim. Já começa mais cedo, se calhar do que começava antes. As pessoas iam para os morangos com açúcar e ninguém sabia quem era quem. Exato, mas sabes como é que faziam os castings para os morangos com açúcar? Era pedir para elas irem de biquíni. Não sei o que é pior. E pronto, depois gostavam dos corpos dos biquínis e depois lá haviam-se representava bem. Não estou aqui a cometer nenhuma inconfidência. Porque procuram são outros critérios de contratação. Não é pela qualidade. Agora, em relação à diferença entre mulheres e homens, sim, o homem tem sempre quase uma garantia, sim, não é? Que vai durar muito mais anos. Sim. Eu posso até contar uma história, não tem a ver com a idade, sim. Mas foi uma coisa que me chocou muito na altura. Depois ultrapassei isso, que vivi frente com a vida, não é? Mas foi na altura em que eu fiz o Love Actually em Londres e foi uma mulher que me disse isto, portanto ainda foi mais grave. E uma agente inglesa, eu ia começar a trabalhar com ela e às tantas eu engravidei, fiquei grávida. E liguei-lhe a dizer, estou grávida. E ela disse-me assim, olha, então vais ter que escolher, porque tu estás numa fase em que é assim, tens tudo para acontecer agora na tua carreira. Ou és mãe, ou agarras a carreira. Eu gelei. Eu disse, não estou a acreditar nisto. E disse, então sou mãe. E pronto. E fui mãe. Mas é como se ela chegasse ao trabalho e dizer que está grávida e despedirem, não é? Yeah. Ou dizer, ou vais para casa tomar conta do bebê ou tens o teu trabalho, escolhe. Sinto que isso aqui em Portugal não haveria de acontecer. Ou seja, uma coisa lá, ou seja, para a indústria maior, eles descartam mais facilmente as pessoas. Eu não faço ideia, o que é que aqui acontece, mas aqui sinto que as mulheres são muito reféns também deste tipo de mulher que querem ter no ecrã, desde o físico, desde pele, coisas. Já li entrevistas de mulheres a dizer que fazem coisas porque a profissão assim exige, que é uma coisa que eu não concordo nada, portanto acabam por estar a compactuar com uma coisa que vai contra elas. Sim, mas vai contra a própria. Sim. Os direitos dela. Eu quero, assim, também corro risco mas tenho esperança que as coisas mudem. Mas eu quero ficar velha, ou seja, eu quero ter cara da idade que tenho. Não quero estar com 60 anos e com uma cara de 40, não quero mesmo. Eu quero ter as rugas que é suposto ter aos 60 e aos 70 e quero mesmo. Sois eu. Tu que idade tens? 18. Pois. Mas também ninguém me dá 18. Mas eu era assim como tu, eu acho que... Tivesse que escolher a mulher da sua vida sem ser a sua mãe? Boa remark. Estava a dar regras. Não pode ser isto. Pode ser que inspirou a sua carreira ou pode ser a mulher que mais a marcou ou alguém que a marcou. Pode ser uma pessoa, também pode ser uma mulher. Sim, uma pessoa. Uma pessoa que a marcou. Mas isso é tão difícil de responder porque há pessoas que marcam certas alturas, sim, também, que nos dão assim empurrões. Por exemplo, uma das pessoas que
me marcou bastante no início de carreira como atriz foi a Manuela Maria. É uma atriz já tem muitos anos de carreira no teatro, muito no teatro, e ela também começou a trabalhar em televisão e na altura em que eu comecei a fazer televisão ela dirigia os atores. E ela foi muito marcante para mim, portanto foi uma enorme inspiração. Eu acho que neste momento, assim, a nível pessoal e no geral, eu tenho a mulher que é a minha filha, porque para já está uma mulherzinha, está com 17. E é assim, um orgulho, acaba por ser eu aprendo muito com ela também, às vezes. Aprendemos muito uma com a outra. Não sei se sempre sentiu que era isto que queria e se de alguma forma as pessoas à sua volta a incentivaram ou se incentivaram a seguir outros caminhos que de alguma forma tivessem um bocadinho mais de segurança, entre aspas. Tive uma sorte muito grande dos meus pais, sempre deram-me toda a liberdade, de escolha mesmo. Também somos palhaça, a culpa era minha. Mas eles estariam lá. Mas eles estariam lá, exatamente. Portanto, eles deram-me sempre essa liberdade. Nunca vieram com o discurso de escolhe isto porque é mais seguro, até porque nada é seguro. Não é? Pode parecer, pode iludir que seja uma coisa mais segura, mas não é. Há coisas mais visíveis, sim, que este lado portanto, artístico é mais instável, há aqui uma data de coisas até mesmo de direitos e isso que são ainda é uma luta grande a ser feita. Sim, orçamento de Estado, tudo isso obviamente que assusta um bocado, mas na verdade nenhuma profissão é segura, nenhuma. O importante aqui é a pessoa gostar daquilo que faz. Houve uma altura em que eu queria ser designer gráfico. Andei em artes no secundário, depois fui para a Lusófona, fiz 2 anos de design e depois aconteceram coisas a nível artístico que eu comecei a dizer, não, eu se calhar quero. E pronto, depois desviei o caminho e vim para isto que faço agora e com muito gosto e muito amor. Nunca pensou em voltar atrás no sentido do e se eu tivesse? Já, pensei, eu na altura tinha 19 quando saí do curso e achava que naquela altura eu não ia conseguir conciliar o curso com esta carreira, com o início desta carreira e acho que estava enganada, porque depois, mais tarde, fui mãe, não é? E conciliei. Eu achei que não ia conseguir fazer mais nada, então desisti do curso. Tenho pena, por acaso, porque adorava o curso, só que pronto, foi assim uma paixão pela representação e por música e achei que não ia conseguir, então não pensei 2 vezes, fui muito impulsiva. Os designers hoje também são freelancers, a maioria deles. Pois é. Portanto... De vez em quando faço umas coisas, mas assim para amigos e isso. Agora já não dizem isso, mas quando foi o filme em Londres, do Love Actually, eu ouvi assim coisas, fiquei triste, não é? Ela nem sequer é atriz e conseguiu, e não sei o quê, tipo, e eu assim, pois, eu apontei uma arma à cabeça do realizador e ele escolheu. Eu não tinha ainda formação de atriz na altura em que fiz o filme, quando fui escolhida. Eu simplesmente fiz um casting e eles escolheram-me. Viram vários castings e escolheram a mim. Eu não tenho culpa. Eu depois fui, ou seja, não tirei um curso superior, nem um curso de... Como é que se diz? Mas porque sentiu necessidade ou também Sim. se calhar aquela coisa de ok, eu tenho que ir tirar... Não, foi porque eu quis aprender mais, sim. E fiz muitos workshops e até a possibilidade e a sorte de poder fazer fora de Portugal. Porque
porque eu se calhar aí por causa disso, do apontarem o dedo, eu escolhia sempre fazer fora de Portugal, porque não me conheciam. Sim. E eu aqui ia estar sempre assim, estão a ver o que é que eu estou a fazer. E esta já vim aqui com um projeto. Sim, exato. Não sei o que fazer, não sei o quê. Eu assim ia para fora e ninguém me conhecia e acho que tirava muito mais proveito das coisas. E sim, depois fui à procura de formação, porque senti que precisava de aprender. Se queria continuar, tinha que aprender mais. Existe de facto uma questão, um fator talento ou um fator de trabalho e alguma sorte? Tudo junto, sabes? Só talento não chega, só trabalho às vezes também não chega, porque há muita gente que trabalha, mas não tem há qualquer coisa que falta ali. Receita, tipo as receitas de doces, sabes, que têm que ser as medidas certas, é um bocadinho isso. No momento certo. Há um senhor alemão que eu nunca consigo dizer o nome dele, que diz: a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Isso não é que seja a tradução daquilo que estamos a falar, mas eu acho que tem um bocadinho a ver com isso. Assim, tu podes ter sorte, tipo, apareceu-te trabalho incrível, não sei o quê, mas tu não estiveste preparada para fazer. Que é não ser o momento certo. Do que é que valeu a sorte? Do que é que valeu? Não, e por isso é que há trabalho, tem que se trabalhar muito. Há muito trabalho a fazer, obviamente o talento também, é o que nos faz únicos. Tu seres única, eu ser única, nunca vamos ser iguais uns aos outros e isso também é um contributo. É por isso que se escolhem este e não aquele, em alguns critérios. E depois há a sorte também. A Lúcia, quando fala de talento, fala quase algo que nasce connosco ou é as influências que nós tivemos? Ou seja, o papel da educação aqui, se calhar os seus pais fundamentarem certas coisas, ou seja, o que chamaram de talento, se calhar foi uma receitinha que os seus pais, quando ainda não tinham noção. Eu não acho. Isso é curioso o que estás a dizer e acho que pode. É mesmo giro. Eu nunca tinha pensado nisso, porque eu acho que nós, ao crescermos num certo ambiente familiar, vamos alimentando-nos de coisas, de influências, Eu digo isto porque, agora desculpa interromper, mas eu li uma entrevista do António Lobo Antunes, ele aprendeu a ler para aí com 3 anos. Pois era. Ou seja, mas ele aprendeu a ler porque tinha os pais, ou seja, ele hoje é um gênio, mas até que ponto é um gênio? Ou seja, os pais o incutiram naquilo e punham... A gente não sabe o que é que foi, o que é que veio primeiro se foi a galinha ou o ovo, não é? Ele já era um gênio e teve as ferramentas para desenvolver essa genialidade, ou foi o facto de ele ter uns pais que o empurraram a não é? A gente não sabe. Agora, que a combinação foi feita, foi. E aí entra a sorte. E depois, portanto, é muito curioso e eu acho que pode sim ter uma grande influência. A formação, o ambiente familiar, todos os níveis, tanto de ensinamentos de formação como também de ambiente de casa, sim. Ser feliz, ter condições. Portanto, tudo isso faz de ter pessoa. Sim. Aquilo que tu vês. Formação. A Lúcia vê isso, lá está, como o incutir ferramentas, o dar a oportunidade, trata-se exatamente disso, dar as oportunidades que se calhar teve, os seus pais... Sim, ou é quase um chamamento? Eu gosto muito de trabalhar com gente mais nova e este trabalho de fazer esta formação com os jovens, principalmente na Ilha Terceira, porque foi também um bocadinho uma ideia que surgiu de lá, porque diziam que os jovens não se interessavam pelo teatro, nem pelo cinema, portanto havia ali uma lacuna muito grande que o público que ia aos teatros era só uma faixa etária mais velha. E então essa formação surgiu a partir daí,
que foi como é que nós envolvemos os jovens no teatro. Não é para já trazer espetáculos, envolvê-los. Fazê-los perceber o que é, primeiro. Para eles sentirem. E esta envolvência, isto não é para formar atores. Sim. Obviamente que há miúdos que querem ser atores e isso dá-lhes ferramentas para isso e também os elucida de que é trabalhar como ator. E se perceberem ser mesmo aquilo que querem. Exatamente. E a boa expectativa. Mas há ali outros que não querem nada ser atores, querem ser veterinários, querem ser médicos, querem ser engenheiros. Mas aquele espaço, naquele palco que nós temos para ensaiar, há ali uma liberdade, eles têm liberdade de expressão, nós debatemos assuntos e nunca ninguém é julgado. E depois há outra coisa que eu senti e foi-me dito, que é um miúdo veio ter comigo uma vez e disse assim: engraçado, eu aqui no teatro percebi que há mais gente que pensa como eu. Porque essa pessoa tinha medo de falar, porque achava que se calhar ninguém concordava. Sim. Mas depois de repente me falou e eu disse: eu também acho. Eu também acho. Eu não sei o quê. De repente, peraí, eu não estou sozinho nisto. Sim. Isso é brutal. Isso é brutal. Uma miúda que disse assim: engraçado, estou aqui a lidar com pessoas que estão na mesma escola que eu nunca tive vontade sequer de conhecer. Porquê? Estupidez, não é? E de repente aquele grupo de 21 alunos, dos 12 aos 19, ficaram amigos e estão hoje a querer repetir a formação. Essa experiência é muito bonita de ser trabalhada e eles encontram eles próprios. Há um autoconhecimento também, perceberem as fragilidades, perceberem a força, perceberem os limites, perceberem tudo. Isso, o teatro tem esse poder. E para mim foi muito importante trabalhar com os jovens, porque eu também acabei por reforçar um entendimento ou relembrar-me de coisas de quando eu era adolescente e entendê-los e perceber o que é que eles estavam a passar. E depois perceber melhor a sua filha também. Exatamente. Vamos dizer aqui já, não? E agora gravou? 1h e 4 minutos. Tu não apagues isso. Via para alguém já.